faça alguma coisa aí. E conecta de novo. Não é que tá, a gente tá desconectado, não tem esse lance. Mas eu não tô naquela vibe gostosa que tem toda manhã. E, sei lá, assim, sou especialista em fazer esses milagres na minha vida. De fazer eu sentir tua presença. Não vem aqui para vir trocar uma ideia com a gente. Vamos sentar na mesa, vamos comer juntos. Vem ministrar o nosso coração, Senhor. O Senhor é bem-vindo na minha casa, casa do Ney, na casa do Marcelo. Na realidade, o Senhor não é bem-vindo, o Senhor mora aqui. O Senhor não é mais bem-vindo. O Senhor mora aqui no meu coração. Eu só queria que o Senhor ouvir a tua voz, ter a sensibilidade mais apurada. Eu vi sim, Senhor, estou vendo o sol nascer, as plantas, tá beleza, mas aquela presença gostosa, a tua voz falando no meu coração. Não posso viver sem isso. Não dá para viver sem a sua reverência, sem o sobrenatural do Senhor. Eu preciso disso, eu preciso da conexão, preciso abrir a tua palavra, ver as letras saltarem, preciso, eu preciso de mais, eu quero mais do Senhor, quero mais da tua vida, quero mais da tua presença, quero mais da tua, do teu fluir, do meu espírito, de nós precisamos de mais, Senhor, não dá para andar nesse mundo do jeito que ele está, com tanta bagunça, com tanto pecado, com tanta oferta, no natural, Senhor. É, eu preciso, quero mais do Senhor. Quero mais da tua unção, quero mais do teu espírito, quero mais da tua presença, quero mais da tua vida. Eu quero, nem que seja para endoidar, eu quero ficar doido pelo Senhor. Como disse o pastor Lucinho, aquela vez naquela pregação, já fez loucura por Jesus. Eu quero fazer loucura por Senhor. Deus extrapola, extrapola. E como Davi pediu, Pai, não tira a alegria da salvação, não. Tira a alegria de te conhecer. Não deixa ficar normal, Senhor, nossa relação. E a gente fica frio, refratário, discutindo com o Senhor. Eu preciso ouvir tua voz falando no meu ouvido, me orientando, nos guardando. A gente precisa saber o que o Senhor está fazendo. A gente já sabe, né, na mente, mas como é gostoso quando o Senhor senta com a gente na mesa e come com a gente. Eu te peço, deixa eu sentar na mesa com o Senhor, na casa tua. Deixa eu fazer como o João fazia, encostar a cabeça no seu peito. Deixa a gente ouvir a batida do teu coração. Deixa a gente ter comunhão contigo e essa comunhão contigo repetir a comunhão com os irmãos. Pai, permita-nos mais uma vez ser perdoado pelo teu pecado, alcançado pela tua misericórdia, pela tua graça, que nós não merecemos. A graça é isso. Por favor, não mereci. Eu não mereço estar na tua presença. Eu não mereço a tua, poder ver a tua glória. Eu sei dos meus pecados, sei das minhas falhas, sei dos meus erros, que são graves. Qualquer erro diante do Senhor é grave. O Senhor é santo, mas eu te peço mais uma vez que a sua misericórdia seja estendida a nós. A mim, principalmente, sou o principal dos pecadores. Sou mais que o Paulo. E como aquele homem lá naquela praça que o Senhor citou, o exemplo, o Senhor falou aquela palavra, dois homens se reuniram para orar. Um batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, sou um homem pecador. Eu bato no meu peito agora, Senhor, e falo, tem misericórdia de mim, Senhor, sou um homem pecador. Se eu saia justificado da tua presença, é o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bondoso. O Senhor é É, misericordioso. O Senhor é gracioso. O Senhor é o Criador de todo o universo.
O Senhor é aquele que não dormita, o Senhor é aquele que não descansa. O Senhor é aquele que dá força ao cansado, faz voar como águia, correr e não se cansar. É por isso, Pai, como o Valdir orou, Senhor. Todo esse cansaço, Pai, é renovado agora, Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, porque o Senhor é o Deus que restaura as nossas forças. Ó, Senhor, e nos faz voar como águias, Senhor, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. É em Ti que temos forças, é em Ti, ó Pai, que encontramos, ó Deus, a vitalidade. É em Ti que encontramos, ó Pai, o despertar, o ânimo, a disposição. Não, ó Deus, não em nós, Pai, não a nós, mas ao Teu reino. Toda honra, toda glória, Pai. É por isso que nos reunimos nesta manhã, porque o Senhor nos conquistou, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos trouxe, ó Pai, da morte para a vida. O Senhor nos trouxe da escuridão para a luz. E a cada manhã, ó Deus, recebemos o teu maná. A cada manhã recebemos a porção necessária, Senhor, para o dia. E aqui é mais um dia, Pai, em que estamos aqui, Pai, para colher, ó Pai, o maná que vem dos céus. O pão vivo, o Senhor Jesus em nosso meio, ressurreto, vivo, tocável, audível, Senhor, e é nesta fé, nesta, ó Pai, verdade, é que nós queremos iniciar e estarmos juntos compartilhando do que o Senhor, ó Pai, trará no nosso coração, no nosso íntimo. Ó Pai, a tua palavra que transforma, a tua palavra que liberta, a tua palavra que limpa, a tua palavra que nos traz, ó Deus, direção, orientação e principalmente a palavra que nos diz quem nós somos. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tenha toda a liberdade em nosso meio para fazer o que o Senhor tem que fazer no nosso coração, para mudar as peças do tabuleiro, para fazer com que o nosso coração, que porventura esteja endurecido, se amoleça novamente, Senhor, porque o Senhor mesmo, Pai, o Senhor mesmo, trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. É, O Senhor mesmo escreveu na tábua do nosso coração de carne, Senhor, as tuas leis para que se cumpram, Pai. Oh, meu Deus, que maravilhoso é, ó Deus, ter o Senhor. Que maravilhoso é, ó Pai, poder, ó Deus, confiar em Ti e entregar tudo a Ti. Quão bondoso amigo é o Senhor, amém. mais do que amigo. É como, ó Deus, a Tua palavra nos torna irmãos, Senhor. Para a glória do Senhor, ó Pai, nós te damos um bem-vindo, Senhor. Vem e toma o teu lugar, assenta no teu trono, no trono da nossa vida, Senhor, de cada um de nós. E, ó Deus, contigo, Senhor, assentado ali, a tua santidade se manifeste. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus, meu Deus. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Oh, glória. Acho que o Marcelo não está podendo se manifestar, deve estar com o neném lá. É, não, tranquilo. Estamos aqui, Marcelo. Nós vamos refletir aqui. Se você quiser ir escrevendo aí, eu estou de olho aqui no chat, tá? É, teve um texto que me veio hoje, considerando que acho que o Steve combinou lá de segunda a sexta a gente trabalhar o livro e sábado e domingo a gente está aqui no nosso dia a dia, né? O E, lindo, oi? o lindo. Bom dia. Ah, bom dia, Lindon. Bom dia, graça e paz. Bom dia, querido. É, legal.
Valdir, Oi, nós podemos fazer de duas formas. Tem um fala. texto aqui que me veio ao coração, ou também estava no meu coração ouvir mais um testemunho hoje. Hum. O que testifica aí? Cara, você, seu rei, é meu rei. Manda bala aí. Você que Legal. você quiser. Amém. Ô, Lindon, tudo bem? Que tal você dar o seu testemunho para nós hoje aqui? Fortalecer a nossa fé, testemunho de conversão. Eu acho interessante essa parada. E, Né? semana passada o pessoal quebrou tudo, né? História do David. Semana passada, e aí a gente trabalha naquilo que Cristo fala através do seu testemunho, né? Uma forma prática de ver o que o Evangelho faz e, enfim, deixar o Espírito Santo É, nos agir, né? No nosso meio aí de uma maneira simples aí. O Evangelho na vida, né? Pode é. ser lindo. Pode ser. Vamos lá então, irmão. Você vai ser o livro lido hoje. Fica à vontade. Bom, meu irmão, a minha conversão ela se deu quando eu era. Ô, lindo, só tá um pouco baixo o seu áudio. Bom, minha conversão se deu. Vê se dá para ouvir agora. Tá baixo ainda, lindo. Acho que você tem que aproximar mais no microfone aí. Pode ser até a internet, viu? Mas vamos tentar. Aí, agora melhorou. Nesse tom aí, vai embora. Tá bom. A minha família foi a primeira família convertida numa cidade, né? Onde eu moro, no interior da Paraíba, Imaculada. Não havia nenhuma igreja evangélica, não havia nenhum cristão declarado cristão evangélico na cidade. Isso no ano de 1984. Missionários já haviam passado, pregado a palavra na cidade, mas não havia ninguém morando na cidade que professasse a fé em Jesus Cristo, né? Então veio um médico morar na cidade de João Pessoa para trabalhar na cidade. E meu pai era vigilante do hospital, trabalhava como vigia do hospital. E começou a fazer uma amizade com o médico, e o médico a cada 15 dias precisava voltar a João Pessoa, para a família, para resolver coisas. E aí pediu para o meu pai dar uma olhada na casa dele, que ele morava lá na cidade, né? Então essa amizade foi se consolidando. A minha mãe era professora e teve que fazer uma cirurgia. E foi esse médico que fez a cirurgia. Então quando ela foi fazer a cirurgia, ele disse para ela assim, e foi visitá-la na casa dela. Ele disse: Dona Naide, eu tenho uma tarefa para a senhora. Minha mãe tinha uma Bíblia que pesava uns 5 quilos, aquelas Bíblias enormes, e falou assim: eu vou marcar 10 páginas dessa Bíblia para a senhora ler. E quando for daqui uma semana, eu vou voltar aqui. Queria que a senhora me falasse o que a senhora entendeu, que a senhora, se a senhora gostou ou não. Então aí minha mãe e meus pais começaram a ser evangelizados e discipulados sem saber por esse médico. Aí quando com 40 dias que minha mãe estava se recuperando, ela foi para uma outra cidade que na nossa cidade não tinha banco. Então ela foi receber os proventos dela e chegando nessa cidade ela ficou lá, encostou em um carro e outro carro, a pessoa foi sair de outro carro no lugar de dar marcha ré, deu marcha frente, né? Então aí causou um acidente, minha mãe fraturou a perna. Então voltou novamente a ter que passar 40 dias deitada, se recuperando. E aí o médico disse assim: então vamos passar mais páginas da Bíblia. Então, nesses 80 dias, meus pais se converteram, né? E começaram a ir para
uma igreja que não havia igreja na cidade. Esse médico, ele frequentava uma igreja na cidade vizinha. Nos domingos ele ia para essa igreja. Aí começou a levar meus pais. Eu fui de uma família de 5 irmãos, eu fui o primeiro a ir para essa igreja, né? Então, aos 9 anos de idade, eu fiz a minha decisão. Com 9 anos de idade, já era catequizado pela religião dos meus pais, que era a religião católica, mas vivia com muito medo, assim, tinha medo da morte, medo dos meus pais morrerem, enfim. Quando cheguei nessa igreja, quando vi os louvores, comecei a sentir paz, né? E aí, na segunda vez que eu vou nessa igreja, eu já disse para os meus pais assim, a gente chama aqui, eu quero ser crente, eu quero ser um cristão assim também. Então, aos 9 anos de idade, eu me converti. Então, meus pais foram os primeiros a professar fé na cidade. E, e dali em diante, começamos a crescer na graça, no conhecimento, né? E nesse inteirinho que a gente começou a ir para a cidade do Pernambuco, vizinha nossa, houve um avanço missionário na nossa cidade, de uma agência de João Pessoa. Levou jovens para lá para passarem 18 dias. Uma das minhas irmãs, Joselita, ela juntou com algumas jovens da cidade, ela tinha 15, 16 anos de idade, ela juntou-se com algumas jovens da cidade, e quando começava o culto, eles apedrejavam os crentes. Isso, né, naquele tempo ali que a gente estava indo lá para outra cidade, ela ficava, mas ia para apedrejar os cultos. Então, em 18 dias, no 15º dia, ela se converteu. Ela se converteu ao Evangelho, né? E o resultado desse avanço missionário é que 167 pessoas fizeram decisão por Cristo em 18 dias. Mas somente 2 pessoas permaneceram. A minha irmã, Joselita, e um senhor de 66, 67 anos de idade, um irmão chamado João Dias. Ele tinha Parkinson, e os dois. Então, nós começamos a consolidar nossa fé na cidade vizinha, e minha irmã foi à igreja que foi plantada com esse irmão em Imaculada. Então, com 3 anos que a gente estava lá no Pernambuco, frequentando a igreja, aí nós voltamos, né, morávamos em Imaculada, e retornamos, meu pai, minha mãe, e aí formamos a primeira igreja da cidade, né? Então, a minha irmã, com 6 meses, se tornou missionária, não tinha outro missionário, outra missionária. Durante 6 meses foi dado um aporte missionário que vinha, mas depois de 6 meses, né, essas 2 missionárias de João Pessoa foram embora, e minha irmã ficou. Nesses 3 anos, só ela e o irmão João. Aí depois nós nos juntamos, e durante 5, 6 anos a igreja tinha 6 pessoas. Então, graças a Deus, a minha família era uma família muito religiosa. A cidade toda, no início da nossa caminhada, faziam apostas, diziam assim, ó, eles não passam 6 meses nessa religião, não. Eles não vão vir as festas juninas, culturalmente muito forte, né? Aí dizia assim, ó, eles não vão aguentar, eles vão sair, essa questão aí de ser salvo, isso não existe. Então, eu, como primeira criança, primeiro adolescente da cidade a ser crente, na escola eu fui apedrejado, os meus colegas se juntavam, davam surra em mim para eu deixar de ser crente, para eu deixar o evangelho. Eu fui espancado umas 3 vezes. Então, fomos muito perseguidos na cidade, né? Mas, para a glória de Deus, Ô, Lindon, que ano que era isso, cara? 1984. Caramba, meu. Então, tinha uma irmã, a irmã mais nova, já Silene, ela estava em 1984 ela estava já matriculada num convento de freiras, ela ia ser freira, já estava matriculada, já tinha data para ir. E quando nós começamos a ir na igreja lá com o médico, aí ofereceram assim, ó, vai ter um encontro, vai ter um acampamento de jovens.
não seria. Aí convidaram a Jacilene para ir. Então ela com muita, assim, às vezes era com muita resistência, mas resolveu ir. E nesse acampamento ela também decidiu seguir a Jesus Cristo. Então a minha família de 5 irmãos, todos se converteram. A minha irmã Joselita, que foi a primeira missionária da cidade, já plantou 4 igrejas. Mais tarde ela só e depois com o esposo, que era um missionário da Jocum. Aí eu me tornei o primeiro pastor da cidade. Meu cunhado hoje é pastor. Da nossa igreja saíram mais. Tem um outro pastor também que vai tentar em outra cidade, né? A nossa igreja Imaculada é uma cidade pequena, mas nós somos polo de um grupo de 12 igrejas no sertão. A SEV tem essa subdivisão por polo. É uma igreja influente na cidade por pregar o evangelho e por desenvolver projetos sustentáveis, integrais. A gente tem uma escola de apoio, uma escola filantrópica na igreja, que desde 84, a cada ano, matricula 40 crianças. Então, grande parte das pessoas da cidade passam pela igreja, ou pela escola de apoio escolar, maternal, ou pela escola dominical, pela escola bíblica, ou pelos projetos que a gente tem na igreja. Tem vários projetos. São projetos pequenos assim, né? Por exemplo, alguém da igreja sabe costurar, então dá aula de costura para as mulheres da comunidade, cursos de manicure, pedicure, manicure e pedicure é a mesma coisa, né? Então tem vários projetos, costura, vagonete, crochê, violão, bateria. Então tem um irmão da igreja que sabe tocar teclado, então ensina teclado. Então os músicos da cidade, da igreja católica, tem mais 2 igrejas evangélicas na cidade, todos têm sido formados ali na SEV, né? Porque tem um jovem que todo ano ele dá 3 meses de aula gratuita, cursos básicos, né? Então quem sabe tocar teclado dá aula de teclado, quem sabe tocar violão dá aula de violão, quem toca bateria dá aula de bateria, né? As mulheres que sabem costurar dão aula de costura. Então há uma interação muito grande com a comunidade durante todo esse tempo, né? E nós temos um projeto chamado Pão Nosso de Cada Dia, na igreja, que fazem 19 anos, e a gente alimenta todos os dias 120 pessoas, né? São famílias selecionadas de maior vulnerabilidade, e o projeto oferta pão. As famílias vão na padaria, e o projeto é sustentado pela própria comunidade, né? As pessoas da comunidade ofertam um pão por dia e a gente multiplica esses pães no sentido de que, né, quando junta as doações, começamos assim, com a doação de 10 centavos, porque pedir oferta em cidades pequenas, onde muitos dependem de projetos sociais ou de agricultura, que depende de chuva e tem pouca chuva, é complicado, né? Pedir uma oferta, a pessoa pode ofertar uma vez, 50, 30 reais, mas para ficar ofertando toda semana ou todo mês, não tem condições. E aí a gente começou o projeto com 10 centavos, hoje é 25 centavos. E aí a gente alimenta essas pessoas com a multiplicação de 10 centavos, de 25 centavos. Isso gera o projeto Pão Nosso de Cada Dia. Mas, assim, a igreja já teve projetos assim tipo assim, eu estava na rua e tinha um jovem dançando hip hop, lá no meio de uma praça. Eu perguntava assim, por que é que vocês estão dançando aqui? Porque não tem um espaço. Então a gente leva para a igreja, a estrutura da igreja foi se formando ao longo dos anos, né? A gente levava para o salão, para o espaço da igreja mesmo, né? Para a nave da igreja, que é 7 por 20, coisa assim. Então a gente levava para lá e o líder desse jovem se converteu. Então tinha alguém querendo ter aula de karatê, mas não tinha espaço. A gente levou aula de karatê, funcionou 3 anos dentro da igreja. Então aí também adolescentes e jovens se converteram. Aí tinha mulheres na comunidade, na cidade, que numa época que nem tinha academia na cidade, mas queriam praticar exercício. Então a irmã da igreja foi lá e montou, com um DVD e uma televisão, montou aula de zumba, e isso na nave da igreja. Então, porque aí e dava aula lá. Então a igreja tem um movimento assim, reino pró-comunidade, que tem uma interação muito grande com a comunidade, né? O primeiro parquinho, um playground, que são brinquedos para as crianças, né? A cidade não tinha, então
nós sonhamos com isso e montamos um playground do lado da igreja. Então, assim, no início havia barreiras religiosas muito grandes, as pessoas não queriam nem passar na calçada quando estivesse funcionando a igreja, né? Então, as pessoas eram bem contrárias. E aí, com a Ação Educar, que é a escola, com o playground, então, assim, tem pessoas que vão dizer, o melhor lugar da cidade é aqui, a gente se sente melhor aqui. Não só porque tem um ambiente bom, mas porque nossas crianças são ensinadas, né? Começam a orar, começam a buscar a Deus. Então, assim, a partir dessa obra que Deus começou, pela graça e misericórdia dele, na nossa família, muitas coisas têm acontecido, né? E eu tenho sido coordenador do Projeto Poços desde 1993, quando começou o Projeto Poços, né? E nós já construímos a SEV, 346 poços no sertão. Então, são milhares e milhares de pessoas que tomam água hoje, dezenas e centenas de comunidades alcançadas com água. E aí, quando nós fazemos um poço, então nós levamos Bíblia, levamos folheto. Naturalmente, algumas igrejas foram plantadas na zona rural, porque as portas se abrem, né, para o evangelho. Então, Deus tem feito grandes coisas, né? E na minha família, na minha casa. Então foi um processo para cada um. Eu tenho 5 irmãos, todos eles são cristãos. Meus pais, a nossa casa se tornou uma casa para receber missionários que vinham também nos ajudar a evangelizar a região. Então sempre foi um tipo de apoio, de base missionária a nossa casa. E meus pais recebiam. Mesmo a gente passando por situações logo no início, na década de 80 até a entrada de 90, nós passávamos por situações muito difíceis, de escassez, de fome. Minha mãe era professora, teve uma época um governo que atrasou 6 meses o, o salário dela, então a gente passou por um estreito muito grande. Meu pai é agricultor, mas tem ano que não chove o suficiente para produzir, né? Como, por exemplo, em 2025, foi muito difícil para a maioria dos agricultores. Então, Deus tem dado graça nesse tempo, né? Eu casei com uma missionária, também plantava igrejas, a missionária Lucivânia. Eu tenho 2 filhos, os meus filhos, eles são bem integrados à igreja, um tem 19, outro tem 24 anos, eu creio que ele tem uma vocação, ele prega, muito bom, pregador da palavra. O outro é do Ministério de Música, de louvor, ele toca bateria, toca violão. Então Deus tem feito grandes coisas, né? Aí todos os sobrinhos e sobrinhas, todos foram batizados, todos comungam da fé em Cristo, né? Então a igreja foi se fortalecendo, né? Então o município de Imaculada tem 12 mil habitantes, e a igreja tem aí uns 140 pessoas entre membros e congregados, né? A SEV Imaculada, que percentualmente é um bom volume, né? Faz uma diferença num município assim pequeno. Mas também a gente tem pregado o evangelho não localmente, né? Mas em todos os sertões aqui de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. Deus tem nos dado graça de coordenar, de apoiar líderes, apoiar pastores, né? Então eu tenho aí, me converti aos 9, passei um tempo em missões com Jocum, com 18 anos, e aos 21 anos de idade eu já estava sendo consagrado pastor, né? Fiz o seminário em Patos, que era o CEP, e depois que eu fiz o seminário, um ano depois do seminário, eu me tornei professor por 10 anos do seminário, né? Na área de evangelismo e desenvolvimento integral. Em alguns seminários coloca desenvolvimento social através da igreja, né? Mas assim, meu foco era evangelismo e desenvolvimento integral, que é o que a gente faz desde quando fomos crescendo na fé, né? Então, minha conversão foi mais ou menos assim, e Deus tem nos dado graça aqui dentro do sertão, e quando eu fui para missões, com 18 anos, eu fui para Blumenau. Então, tinha uma equipe de missionários aqui, tinha alguns missionários aí do sul, lá do sul, né? Fui para Blumenau. E ao chegar em Blumenau, eu assim, me apaixonei pelo sul, né? Tinha água,
eu fui para missões, mas quando cheguei lá é um lugar que tem muita água, como vocês, né, alguns aqui são do Sudeste Sul, e muito trabalho. Na década de 90, cidades como ali do Sul, Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, eram cidades, assim, eu acho que ainda são muito promissoras, tinha muito trabalho. E eu falei assim, poxa, eu vou ficar por aqui, eu vou ficar pregando o evangelho, mas vou ficar por aqui porque aqui eu posso ajudar a minha família. E naquele período de missões, Deus falou muito ao meu coração que eu teria que voltar para a minha terra, para a minha cidade, eu teria que voltar para a minha região. Mas assim, a minha vontade era ficar no sul, né? Depois que conheci. Mas Deus, assim, ele me fez voltar, confirmando pela palavra, por muitas circunstâncias que eu teria que retornar para o sertão da Paraíba para estar ali falando para as pessoas de Jesus Cristo, né? Então, uma caminhada muito grande, muito longa, de onde eu aprendi, onde eu tenho crescido e preciso aprender bastante. Mas, assim, atualmente eu estou enfrentando um problema de saúde, né? Talvez por falta de sabedoria em anos, em alguns momentos, de não saber descansar, não saber parar, né? Dentro desse volume de coisas que a gente faz. Deus tem dado essa direção para a gente fazer, né? Mas, então essa é um pouco aí, irmãos, da nossa história. Então a cidade hoje tem 3 igrejas evangélicas plantadas, todas crescendo, né? O evangelho tem se consolidado no sertão. Ainda muitos lugares têm um percentual pequeno, mas as portas têm se abrido para pregar o evangelho. Nós temos no Nordeste 14 mil vilas e povoados sem a presença de uma igreja, né? São dados da de uma instituição, eu esqueço agora, mas aquele Oswaldo Prado aí de São Paulo foi diretor dessa instituição, que ela tem um setor só de pesquisa. Então temos 14 mil vilas e povoados da Cepal. CEPAL. Muito bem, obrigado. Tanto da CEPAL como da Juvep. Então são dados, são vilas e povoados que precisam, né, da presença evangélica. Então, um dos focos nossos também é consolidar a liderança local, né? Consolidar a liderança local autóctone. Como eu sou autóctone, né, sou convertido na cidade, me tornei pastor, graças a Deus, outros pastores se formaram, porque, assim, não é simples alguém sair de um grande centro, médio ou grande centro, e vir para regiões bem inóspitas como as nossas, né? Porém, acontece, mas claro que melhor gerar formatar uma geração de líderes locais, isso ajuda na rapidez, né, pessoas já da cultura, então isso é muito bom. Então a área que a nossa igreja, junto, em parceria com outras igrejas que também temos feito, é buscar meios de desenvolver líderes, né, na região. Então eu também, assim, estou nessa área também, faço parcerias com seminários do norte do Paraná, de São Paulo, para formar líderes, né? Com o advento da internet tem ajudado, porque pessoas de lugares bem simples mesmo estão tendo acesso a estudar, a estudar a teologia, e isso tem ajudado, né? Isso tem facilitado, e Deus tem abençoado. Acho que tá bom, né, irmãos? É legal. Ô, David, fala aí. Que Deus tá palpitando no coração depois de ouvir esse testemunho aí. Fala pro Lindo também que você quer falar. Lindo. Não, eu fiquei maravilhado, cara, porque em 1980 e pouco, onde eu morava, o evangelho já estava florescendo muito forte, né? E parece que essa realidade é algo tão distante da nossa realidade, né? Perseguição, bullying. Pô, 1980 e pouco, em Marília não tinha nada disso. A igreja estava grande já, né? Maravilhoso, viu? Que missão linda. E eu quero conhecer melhor. Foi aí que o Robert teve, lindo? Exatamente, né? O Robert e o Steve estiveram aqui em julho, Eu passaram uma quero semana. ir também, cara. Seja bem-vindo. Nós temos irmãos aí de Marília que já vieram aqui, viu? Dentistas, psicólogos, às vezes vêm passar
uma semana, dar um apoio aqui da Igreja das Nações, em Marília. Eu conheço, Paulo Berbel, pastor. Uhum. Mas eu não tô em Marília, eu tô no Paraná. Eu sou médico também, professor na faculdade. Vamos conversar depois no privado? Quem sabe a gente leva uma turma aí. Uhum. Agora, em março, a gente está recebendo um dentista de Londrina. Ele já vem pela terceira vez já. A gente consegue uma van, tem outra instituição no Nordeste que tem uma van odontológica, e a gente agenda, e aí ele vai para os lugares mais, assim, de difícil acesso para atender lá alguns dias. Cara, vou levar minha família, pô. Eu sou médico, meu filho é médico, minha nora é dentista, minha mulher é psicóloga. 3 dias ou 4 aqui, que eu sei que a agenda deve ser muito, assim, estreita, né? Mas eles vêm, assim, para 4 dias, 5 dias, é a média desse pessoal que tem vindo. E fica onde? Perto de onde, assim, cara? Fica no interior, a gente está a 360 quilômetros de João Pessoa, né? 4 horas e meia de viagem de carro. É bem no meio do sertão daí. Nós estamos ali bem no eixo, assim, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, tá tudo perto da gente, assim. Você ter ideia, com 5 minutos você está no Pernambuco, com 1 hora e meia está no Rio Grande do Norte, com 2 horas está no Ceará, tudo aqui no centro aqui, por isso que a gente está bem no meio do sertão, certo? Aí tem muitos lugares assim, sabe, começando, lugares já caminhando, outros a gente entra em novas comunidades, comunidades que, por exemplo, tem 200 anos que existe e não tem igreja. A gente tem tido essas experiências, né, de ajudar, de contribuir para plantar igrejas, quilombolas, indígenas, ciganos. Então, a gente lida com essas comunidades, assim, com essas populações. Legal. Ô, Lindo, 84, né? Teve esse Isso. preconceito todo. A minha família é um pouco assim, como eu sou de 59, né? Nasci em 59, tenho 66 anos. Eu falo assim, as pessoas não sabem o que é preconceito. Hoje tem essa perseguição contra. A pessoa fala que é preconceito contra isso, contra aquilo, né? Mas era terrível na década de 60, 70, a coisa era brava. Ser crente esse é o ET, sabe? Eu mesmo, por exemplo, meus pais se converteram, eu tinha vergonha de falar que meu pai era crente, porque todo mundo era católico, eu não sabia. Mas agora, lógico que eu tenho orgulho agora, né? Eu, mas era brabo, eu sei que se passou. E assim, Então, no sertão aqui, nós tivemos igrejas incendiadas, tivemos igrejas apedrejadas. Tem o nosso pastor presidente, ele é um inglês que chegou no Brasil em 72. E aí ele veio morar aqui no sertão, em Patos, né? Então ele passou parte dessa perseguição, porém alguns missionários que chegaram antes deles, que a nossa denominação começou em 1938, né? Estava finalzinho do cangaço. Então os primeiros missionários, eles tiveram muita dificuldade, muita luta, né? Nosso pastor missionário que veio da Inglaterra, Eduardo Mundo, primeiro, em 1938, ele teve de 3 filhos, 4 filhos dele, 2 morreram de desnutrição. Era proibido vender leite para os filhos dos evangélicos nas cidades aqui do interior. Então, eles estiveram doentes, então, assim, não morreram porque não venderam leite, mas foram doenças relacionadas à desnutrição, outras coisas, né? Então, tem um capítulo, então ele escreveu há 2 anos atrás um livro, 80 anos da ASEV. Tem mais de 80, mas ele escreveu 80 anos da ASEV. O capítulo 15 eu gosto de dizer como o Max Lucado escreve, se você ler o capítulo 15 e não chorar, você pode tirar o seu atestado de óbito. Na nossa história aqui, no que passou, né? Pelas situações que foram vivenciadas. Então, para que o evangelho florescesse, né, em regiões como essa, né, muitas pessoas pagaram um preço assim, né, de suportar, de
de resistir, Uhum. né? De persistir, na verdade, de persistir em nome de Cristo. Então, é uma história muito interessante, tá certo? Só pela Uma, graça mesmo. uhum. Uma coisa que me chamou muita atenção, Lindo, e despertou aqui, foi como o Senhor honra, né? Você falando da história da família, conversão atrás de conversão, né? Isso me chamou a atenção da simplicidade, né? Se chama plantar igreja, né? Mas no final era o texto que eu tinha separado hoje aqui, Mateus 28, 18 a 20, né? Uhum, É o id do Senhor, né? A resposta ao id, resposta ativa ao id, ela carrega consigo, né? O cumprimento da presença do Senhor, como ele diz aqui, né? E eu achei, nossa, assim, foi uma aula, né? De como alcançar as nossas famílias, os nossos parentes, os nossos, né, próximos aí, uhum, anunciando o reino, né? Trabalhando na obra dia e noite, né? Como vocês uhum. fizeram, entregar a vida de fato, e por si só o Senhor vai acrescentando, né? Por si só o Senhor vai dando. Fantástico, essa aula de hoje, viu? Vou Também, assim, até- falar para todos aí, o David, que é médico, né? A estratégia que o doutor Sobrinho, ele é aqui, ele é de João Pessoa e foi para morar no interior. é, a esposa dele é irmã de um pastor que era da Igreja Batista da Liberdade, aí em São Paulo, Eli. Eli, eu conheci ele agora recentemente, Eli Fernandes. O que acontece? Aí, a estratégia que ele usou, porque se ele chega lá, sem nenhum crente na cidade, e as pessoas não sabiam que ele era cristão, se ele chega dizendo assim, olha, eu vou empurrar a Bíblia aqui de goela abaixo para as pessoas, Aham, talvez meus pais tivessem se afastado dele, né? Mas aham, a forma, assim, que ele se aproximou da minha família, foi muito interessante, né? Assim, foi estratégico, a forma que ele achou para evangelizar. A senhora é aham, professora, então a senhora pode ler 10 páginas da Bíblia para mim numa semana e depois me dizer o que, que mais lhe chamou a atenção. A senhora pode comentar aham, para mim a Bíblia, né? Então, assim, aham. então foi muito interessante isso, né? Assim, a forma que... O poder da Isso palavra, né? exatamente. Sabedoria de Deus. Amém. Mais alguém quer dirigir ao lindo aí a palavra? Nizam, JC, Marcelo, se quiser escrever. Samuelzinho, tá aí. Beleza, Samu. Uma palavra de fé, de encorajamento também para o missionário, sempre bom, né, lindo? Uhum, certeza. Amém. Que bênção ouvir seu testemunho, Olindo, e sua história aí. Você estava falando que está passando uma dificuldade hoje com a saúde por não ter descansado ou algo assim, não ter talvez parado para ter um tempo de descanso, um tempo de sabático ou algo assim, né? Seu irmão está com quantos anos hoje? Com 51 anos. 51. E começou essa jornada sua, pelo que você falou, foi com 18 anos, né? No treinamento da Jocum, Isso. entendi. Qual que seria o erro que o irmão reconhece que teria cometido aí nesse sentido de não ter descansado, não ter cuidado da saúde? Eu não observei o sábado, eu não observei isso na minha vida, né? O princípio do sábado, né? Exatamente, Por exemplo, nessa jornada, eu nunca terei, tipo assim, 30 dias para descansar com a família, né? Uhum. A gente tem umas saídas, assim, de 4, 5 dias, mas o descanso, eu não observei, por exemplo, fiz muitas jornadas de 3 turnos, manhã, tarde e noite, indo até madrugada, começando no outro dia, isso por meses, anos, né? Então, isso foi errado, né? Então, isso me prejudicou bastante, né?
Mas aqui veio só surtir efeito agora há pouco, né? Assim, vinha já os sinais, mas quando foi agora o É ano que passado. uma hora a conta chega, né? Mas a boa notícia é que o Senhor pode curar, pode revigorar a fé, a mente, mas também outra coisa é você ensinar a nova geração a corrigir esse erro que às vezes os pioneiros acabam cometendo, né? Tem uma coisa que talvez seria muito bom você ensinar aí para os seus filhos. Eu aprendi na época do seminário teológico que com um professor muito sábio, ele dizia assim, alguns princípios insólitos que ele nos ensinou na época. E um dos princípios que ele dizia era o princípio da santa, como é que ele chamava? Santa inaptidão, não. Era santa, é o Shabat mesmo, é o princípio do parado, do fazer nada, né? E aí ele dizia assim, ao invés de fazer o trabalho de 10 homens, é melhor treinar 10 homens para fazer o trabalho, né? Então, ao invés de fazer o trabalho de manhã, de tarde, de noite, é melhor treinar 3 pessoas para fazer esse trabalho, né? E o seu trabalho é treinar pessoas. Você chegou a mencionar que você está treinando os nativos, né? E, e sobretudo aí os seus filhos que estão já se dedicando na obra, parabéns. Que bênção ter os filhos ter essa aliança com você, né? No ministério, esse mesmo coração, isso é um fruto fiel, né? Mas o Hoje que eles estão, só sim, para hoje eles estão no avanço missionário com outros jovens, 10 Olha. dias. que benção. E agora ensinar eles isso, ó. Vocês não vão quebrar o princípio do sábado, né? Tem uma coisa que eu tô na jornada aí também do ministério, de servir, de estudar a palavra e pregar há muitos anos. Desde os meus 18 anos também. Eu não tô com os meus 50 ainda, eu tô com 47. Mas também chegou um momento. Deixa eu ver o que o David está falando aqui, que o David sempre fala algo relevante aqui. Essa questão de não guardar o sábado é um dos grandes males do século. É verdade, verdade. O que eu falo? Eu pratico isso há muitos anos, apesar de ter passado um burnout praticando esse sábado da, da não necessariamente sábado mesmo, literal. Às vezes meu sábado era segunda-feira, por exemplo. Mas é o que você falou, é guardar o princípio, né? É, eu, mesmo guardando, no meu caso, eu acabei passando burnout, mas foi por acúmulo de funções e acúmulo de estresse emocional. Eu não soube guardar a inteligência emocional, de proteger as emoções, né? Por isso eu ouso dizer que todo pastor missionário ele precisa de pelo menos de 7 em 7 anos dar uma parada assim de um ano. E alguns guerreiros antigos igual você, assim, eu que fiquei quase 30 anos, eu fiquei 20 anos em tempo intenso no campo missionário, tem que dar uma parada de até 7 anos, sabia? Uma parada de 7 anos mesmo, de parada, eu digo, do frontline da batalha, ir para o lado mais dos bastidores e tal, e ir para um lado mais do conselho, de ser conselheiro, de ser professor, não muito daquela frente da obra, porque estressa, compromete o físico e compromete o ministério, inclusive, porque a visão fica turva, a visão fica embaçada, a visão ministerial, né? Eu tô retornando de um período de 7 anos sabático, de certa forma, assim, de sair do fronte da batalha, depois de 20 anos muito intenso no fronte da batalha. Eu fiquei uns 7 anos mais nos bastidores. A gente não sai do reino, né? A gente não sai do evangelho, porque é uma vocação, né? Mas tem lugares na missão que são igualmente úteis
não são tão intensos, eles são mais discretos, mas eles são igualmente úteis, porque vai para o lugar do conselho, vai para o lugar da inspiração e também vai para o lugar da revisão, vai para o lugar da restauração, revisão, da visão, né? Então, uma dica Amém. que se eu puder dar pro irmão, que é um herói aí da fé, do evangelho aí no sertão. Eu tenho um aluno meu que ele lidera, eu quero conectar ele com você, porque eu quero que ele já aprenda com os velhos de guerra aí, né? Ele é novo, meu aluno tá com seus 27 anos, 28 anos. Ele foi formado por nós, ele é de Goiânia, a gente se conectou em Goiânia, mas eu fui enviado para o campo missionário do Sul, e aí ele foi comigo para lá e foi formado por nós lá, mas ele já tinha uma vocação para ir para o sertão, desde então. Então, quando ele me procurou, ele estava no sertão, era novo convertido, ele era homossexual, ele se converteu numa conferência nossa em Goiânia, e ele me procurou e falou: eu quero ir para o sertão, Deus me chamou para lá, só que eu não tenho material, não tenho treinamento, mas eu quero ir. Eu falei: então eu vou te treinar, vamos para o sul comigo, ficar 2 anos. Foi um dos melhores alunos nossos lá. Amém. E aí foi pro sertão. Ele faz um trabalho hoje chamado Céu no Sertão, no Boqueirão, Ceará. É perto de Fortaleza. Eu acho que é perto da cidade de Sobral, ali no Ceará. O irmão conhece ali, né? Sobral mais ou menos. Sobral a gente já passou lá. Aí essa região lá do Boqueirão, ele cuida de umas 300 famílias lá. Faz um trabalho lindo. Leva poços também, artesiano, e plantou igrejas. Eu fui lá fazer o casamento dele há uns 5 anos atrás. Ele já tem 2 filhos, está no missa. Então eu quero conectar ele com você, porque os aprendizados são inúmeros, né? Do irmão que já está no Flushline. Mas se tem uma coisa que é bom o irmão ensinar, então, seguramente você já está fazendo isso, mas não custa nada reafirmar, é ensinar o princípio do descanso para os seus discípulos aí em Cristo, especialmente seus filhos, né? E o que o irmão está lidando, qual que é a luta que você está passando, a enfermidade? Burnout. Se permita me falar, desculpa, mas É o burnout, né? é o burnout, né? Burnout. Entendi. Eu quero poder servir o irmão nisso, viu? Se Amém. puder a gente depois falar no direct e a gente bater um papo pessoal, porque foi o que eu enfrentei, foi o que eu passei, e eu acho que a gente pode ajudar o irmão nisso também. Legal. A gente, nesse período meu de 7 anos aí de revisão, eu acabei abrindo aquela que eu te falei, né? É um sabático, assim, que gente igual nós, guerreiro, não faz sabático criando outras coisas menores, né? Então, nesse meu sabático, eu criei uma escola de família, chama Academia da Família. Trabalhando de casa, online, usando a estrutura online, trabalhando de casa para casa. Conecta aí no privado, JC, e passa todo o currículo aí pro Lindon. Vamos ouvir o Nizam, para a gente encerrar, que já falta 1 minuto para 7. O Nizam tinha aberto o microfone ali. Fala aí, Nizam. Bom dia, pessoal. Eu hoje entrei um pouco mais tarde, mas ouvi aí o depoimento do irmão Lindon. Que lindo, meu irmão, que lindo. O Senhor atuando, o Senhor agindo. Agora que a gente tem voltado aí pro Nordeste para passar uma temporada, e minha esposa a família, então, vó dela, é uma família Gueiros. E Família o, lá de Pernambuco, de Recife. de Pernambuco, Essa E, família Gueiros tem uma ligação conosco no sentido de que a primeira igreja onde eu me converti era uma igreja que era liderada por Israel Gueiros.
A gente não tem mais contato com a família, mas nós temos a história, né? É isso. A avó dela, quando casou fora do esquema da família e acabou distanciando da família. Uhum, Mas a gente tem retomado estudar essa história. É uma história muito linda, né? De alguém que também chegou um missionário e levou a palavra e Deus fez a transformação toda, né? Estou procurando um livro que escreveram sobre a família. E é lindo. E ver a sua família e seu trabalho aí me lembrou do Jerônimo Gueiro, uhum, o Leão do Norte, né? Que realmente fez uma transformação em Pernambuco, né? uhum, Que Deus abençoe aí seu Glória a trabalho Deus. e a gente está em oração e o que a gente puder contribuir aí, vamos orar para que Deus abra as possibilidades de a gente poder estar junto com você uhum. nessa batalha. Amém. Bem, glória a Senhor, Deus. nós só temos que agradecer, Pai, porque o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua realizando milagres. O Senhor continua fazendo das coisas que não são, que sejam e impacte o mundo como tem sido através da família do Lindo, Senhor. Senhor, e nós intercedemos agora por ele, ó Deus, ó Senhor, por esse problema, Pai, por esse burnout. E eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele que pode restaurar instantaneamente, mas também sei que, ó Pai, isso o Senhor fará quando realmente o coração dele estiver totalmente, Pai, no ponto que o Senhor quer que ele esteja. Por isso, dá sensibilidade a ele, Pai, a ouvir a tua voz, a tua direção, nesse instante para com a vida dele, Pai, para que ele possa ter muitos e muitos anos, ó Pai, no nosso meio, levando, ó Deus, o teu evangelho da forma que o Senhor tem dirigido, Senhor, Amém. para a glória do teu nome, Senhor. Assim seja conosco esse despertar, ó Deus, na história do Lindo, no testemunho dele, que cada um de nós, ó Pai, sejamos inflamados, ó Deus, na direção do Evangelho simples, do poder da Tua palavra lida, da transformação que ocorre, ó Pai, no testemunho do nosso serviço fiel a Ti. Nos faça fiel, Senhor, nos ajude a sermos fiéis. E, ó Deus, em nome de Jesus, envia cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Seja este dia, o dia do Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, amém. Deus Senhor, nós abençoe, ministramos. meus queridos. Muito Amém. abençoado, viu, lindo? Muito abençoado. Amém, Amém, queridos. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. 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 Até amanhã.